O calendário de Deus, ele ativa em cada um de nós um ciclo de frutificação. É verdade. A cada tempo de Deus que nós vamos vivendo dentro do calendário, a cada mês bíblico, a cada tempo determinado desse mês, nós vamos ativando na nossa vida um ciclo de frutificação. Mas você sabe que nós vivemos em uma cultura diferente de Israel, muito diferente. E por que que a gente não se alinhou até hoje dentro do calendário de Deus? Um dos fatores é esse. É o fator de que nós vivemos em uma cultura diferente. Então, mas eu posso listar alguns pontos aqui para você entender por que é que nós não vivemos ou não entendemos a dimensão do poder do calendário de Deus sobre a nossa vida. Vou te listar alguns pontos aqui. Um deles é, primeiro, nós temos o costume de dizer que a gente ama a Deus. É ou não é? A gente tem esse costume de dizer, né? A gente ama a Deus, a gente é apaixonado por Deus, aquela coisa toda. Mas, aí vem um pequeno probleminha, né? Aqueles que amam a Deus, aqueles que estão dispostos a viver dentro do ciclo de frutificação que Deus tem proposto para a sua vida, precisa aprender Bíblia. Precisa entender, sabe, esses códigos todos que Deus deixa, precisa entender todos os tesouros que Ele deixa nas Escrituras para nós. Para isso precisa investigar um pouquinho, né? Então, esse é um ponto. Se você ama a Deus, se você é apaixonado com Deus, você precisa se apoderar da palavra dele, que é a Bíblia. E é ela que ativa todo esse ciclo de frutificação sobre a nossa vida. Segundo ponto que eu quero trabalhar com você, né? É uma curiosidade para você entender o quanto que nós estamos, assim, distantes culturalmente de Israel, né? Muito bem, quando eu vou para Israel, e eu já tenho mais de 100 viagens para Israel durante a minha história, aí eu até parei de contar, sabe, gente? A verdade foi bem essa. Quando fez algum número aí, eu parei de contar, então hoje eu nem sei mais quantas não. Só esse ano eu já fui 3 vezes, para você ter ideia, e a gente só está em julho, né? Terminando julho. E eu já fui 3 vezes a Israel só este ano. Então lá a gente vai também se apoderando, né? E entendendo, e fazendo mais cursos, e aprendendo durante todos esses anos, muitas coisas relacionadas à própria Bíblia, que a gente não consegue entender aqui no Brasil. Pois muito bem, agora eu vou trazer para você uma curiosidade muito interessante das questões que a gente aprende sempre em Israel, né? Quando nós chegamos em Israel, por exemplo, você percebe, né, na nação, uma nação muito bem preparada para a guerra. Você percebe todas as pessoas que estão à sua volta. A pessoa pode estar na praia, ela pode estar num parque, ela pode estar numa cafeteria, mas você percebe uma postura muito diferente nas pessoas de Israel. E quando pensa que não, você está cercado, você está passeando, por exemplo, nas ruas de Jerusalém, está passeando nos parques, está andando para dentro das muralhas, fora das muralhas, onde você vai, por exemplo, você se depara com os soldados israelenses. Você se depara com eles. Meninos, meninas de 16, 17, 18 anos, 19, 20 anos, né? A maioria entre 18 e 20 anos, mas você se depara com eles já com fuzil na mão, com aquelas coisas que eles carregam, aquelas mochilas nas costas, aqueles uniformes do exército de Israel, e isso esparramado pela nação inteira. Aonde quer que você vá, se você está no Mar Morto, se você está na Galileia, se você está no Mar da Galileia, se você está em Nazaré, aonde você está em Israel, você encontra com os soldados israelenses. Pois muito bem, na verdade, bem na verdade, toda a nação é uma nação de exército. Todo mundo em Israel, né, principalmente, nós estamos falando dos judeus, né? Todos os judeus em Israel, a grande maioria deles, com exceção de muito poucos, são do exército de Israel, ou já foram do exército de Israel. Então a nação inteira ela tem uma postura diferente,
ela tem uma preparação diferente. Até mesmo na conversa deles, você percebe uma preparação muito diferente. Por quê? Todo mundo ali é exército. Ou aqueles que eram, né, que estão no exército agora, que estão na sua fase de 18 a 23, 24 anos, ou aqueles que já saíram do exército, estão, o que a gente chama aqui no Brasil, né, quando a pessoa está fora do exército, mas ela é reservista, né, ele é reservista, mas ainda assim os reservistas em Israel, você sabia que eles todos os anos eles voltam para o exército e eles prestam serviço lá, prestam, não só prestar serviço, mas eles fazem uma recapitulação, eles fazem um novo curso no exército todos os anos, até completarem aproximadamente 45, 50 anos? Pois é. Então, toda a nação, seja homem ou mulher, eles são exércitos. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou trazendo isso para você? Para você entender uma coisa. Uma nação que é exército, ela consegue entender quando a Bíblia diz que Deus é o Deus dos exércitos. É muito difícil para nós aqui no Brasil, nós entendemos essas coisas. Mas para Israel é super fácil, porque Israel é a nação da Bíblia. E eles trabalham com todas essas questões. E não é diferente, né? Não é diferente com o calendário bíblico. Não é diferente. Quando você vai nas escolas de Israel, né? Desde escola primária, escola secundária, até faculdades e tudo mais, os professores todos os dias, quando eles chegam no quadro, eles vão colocar a data do calendário do mundo, que é o gregoriano, mas também vão colocar a data do calendário bíblico. Eles não se esquecem. Como eles estão inseridos dentro desse calendário, que é o calendário bíblico, para eles é muito mais fácil, e eles estão sempre ativados no ciclo da frutificação. Pois bem, por conta dessas coisas, né, essa distância de Israel que nós vivemos, esse, às vezes, desinteresse por escavar, né, por esquadrinhar todo esse conhecimento bíblico, aí o que acontece? Poucas pessoas têm o conhecimento que existe um calendário bíblico disposto para nós. Pouca gente entende isso. Já pensou uma coisa dessa? Né? A gente que abre a Bíblia todos os dias, a gente que é apaixonado pelas Escrituras, a gente que se debruça nas Escrituras, não percebe que Deus tem um plano, Ele tem um calendário, e esse calendário, ele abre para nós um ciclo de frutificação sensacional na nossa vida. E ele começa de uma forma, e ele vai só crescendo à medida que os meses vão passando, os meses bíblicos, eles vão passando. Esse ciclo de frutificação, ele vai só se elevando dentro da nossa vida. E a gente entra num processo de crescimento, tanto físico, quanto financeiro, quanto espiritual e quanto de bênçãos, durante todo esse processo, que é um ciclo anual, um ciclo de 12 meses. Isso é muito sensacional.